Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda para darmos início à nossa segunda semana do tempo da Santa Quaresma. No nosso livro, nós vamos caminhar a partir da página 49, segunda semana da Quaresma. Os textos das meditações dessa semana, eles foram escritos pela nossa irmã Benedita de Lourdes Massaro. Um pouquinho daquilo que está na introdução desse nosso livro para a nossa segunda semana. Na introdução, que está na página 50, nós vamos encontrar o seguinte texto. O tempo da Quaresma, ele é um tempo favorável para a conversão. E a conversão é consequência do sentir-se amado, sentir-se amada, perdoado, perdoada por Deus. Diante disso, somos convidados, convidadas a olharmos mais profundamente para nós mesmos, para então refletir sobre nossas ações, renovar o compromisso com o nosso batismo e compreender as implicações no seguimento de Jesus. É também uma oportunidade de refletir temas importantes que permeiam o nosso cotidiano através da nossa campanha da fraternidade. Nesse ano, de maneira especial, somos convidados a uma mudança de ótica, de modo que possamos ver para além dos nossos muros, da nossa zona de conforto, reconhecer o Cristo no irmão sem moradia e assumir um compromisso pessoal, comunitário e social com a dignidade humana. Agora é a hora de adentrarmos na segunda semana da nossa Quaresma, pelas mãos do profeta Daniel, profeta Isaías, profeta Jeremias, Miqueias, e cada um à sua maneira nos convida à conversão, ao acolhimento da profunda misericórdia de Deus, que nunca deixou de caminhar ao lado do seu povo. Quem é Deus? Como tu, suportando a falta, passando sobre os crimes do resto da tua herança? Ele não se obstina na sua cólera, pois ele se compraz no amor. Esse trechinho do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Já nos textos dos evangelhos dessa semana, através das controvérsias com os doutores da lei, Jesus vai nos revelando a misericórdia de Deus. E ele nos diz: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Jesus expressa de maneira singular o amor misericordioso de Deus para com os necessitados e os que se perdem pelo caminho. O evangelista São Lucas vai nos dizer: todos os cobradores de impostos e outros pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Lucas capítulo 15, versículo 1. O que indica que, em Jesus, encontram acolhida e não são rejeitados. Um pouquinho daquilo que nós temos aqui como introdução para a nossa segunda semana desse tempo da Quaresma. Estamos no domingo, 1º de março. O seu rosto brilhava como o sol. O segundo domingo, assim como o primeiro domingo sempre traz as tentações, o segundo domingo da Quaresma, a cada ano, sempre traz o texto da transfiguração do Senhor. Esse mistério, portanto, que nós vamos meditar e rezar hoje, que deve trazer luz para toda essa segunda semana. Vamos continuar com ânimo e generosidade o nosso itinerário da Santa Quaresma. Neste segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a subir a montanha, o lugar da revelação de Deus, na companhia de 3 dos discípulos de Jesus. Nós vamos subir a montanha na companhia de Pedro, de Tiago e de João.
Vamos acompanhar Jesus em seu momento de oração e testemunhar a manifestação do Pai, proclamando Jesus como seu Filho amado, o vencedor da morte, com um especial convite para escutar a sua voz. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Então, um pouco daquilo que é uma espécie de introdução para não somente esse momento, hoje, da nossa oração, nesse domingo, mas para essa segunda semana que a gente está aqui começando. Vamos para aquele passo a passo da nossa oração. Convido você a prestar atenção nesse lugar que você escolheu para a sua oração. Prepare sempre esse lugar com uma vela, uma Bíblia aberta, um crucifixo, alguma coisa que possa, algum símbolo, algum elemento que possa te ajudar nesse encontro com Deus. Preste atenção no seu corpo, na sua postura. O corpo é importante, nos ajuda na nossa oração. Preste atenção no tempo que você dedica para essa oração e procure dedicar-se 100% nesse tempo para o encontro com Deus. E vá se pacificando através daquele exercício da respiração, procurando tomar algumas respirações mais profundas, buscando esse ar, preenchendo totalmente os pulmões, retendo um pouco, e depois soltando lentamente esse ar. Você vai fazendo esse exercício, vai se acalmando, vai se pacificando, pacificando-se de um modo externo, procurando se livrar dos barulhos, das distrações, dos aparelhos eletrônicos, e pacificação interna, escuta, ativando os seus sentidos, sua audição, seu tato, seu paladar, sua visão, colocando todos os sentidos nesse momento em jogo para o encontro com o Senhor. E assim, numa respiração mais consciente, mais profunda, colocando-me diante da presença de Deus, vamos assim nos preparando para esse momento de oração. Para viver bem a sua oração, é muito importante cuidar dessa preparação que a gente sempre faz aqui. Vamos ler com antecedência o texto, planejar esse local, o horário e aquilo que a gente quer rezar, fazendo essa pacificação, essa tranquilidade, prestando atenção nessa respiração e principalmente reconhecendo que Deus está presente e que eu quero me colocar diante da sua presença. Nesse sentido, de um modo consciente, é que vou traçar sobre mim, sobre o meu corpo, o sinal da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o texto desse domingo, que é o texto da Transfiguração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O seu rosto brilhou como o sol. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode pausar esse vídeo, como a gente tem feito sempre, e retomar a leitura desse texto, para que esse texto fique sempre muito presente na tua memória, cada detalhe, que você possa saborear bem essa palavra de Deus. Vamos dar continuidade, pontos para a nossa oração. O livro vai aqui trazer alguns pontos onde nós queremos aqui aprofundar ou saborear, tirar proveito para a nossa vida, para a nossa oração dessa palavra de Deus. Considere o convite feito pelo Pai aos discípulos. É o Pai que diz: escutai-o. O que é necessário para escutá-lo? É preciso estar atento, estar atenta à mensagem que ele quer transmitir. Talvez, como os discípulos, fiquemos amedrontados, amedrontadas, por não sermos capazes de escutá-lo e de reconhecer a sua presença no cotidiano de nossas vidas. Mas Jesus se aproxima, assim como fez com seus discípulos. Ele nos toca e nos convida a reagirmos e a não termos medo, pois não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, pois Ele está sempre no meio de nós. No desejo de responder a este convite, vamos acompanhar Jesus. Acompanhe Jesus, acompanhe Pedro, acompanhe Tiago e João e vá, através da sua imaginação, até o alto dessa montanha, para contemplar o momento da revelação em que Ele, o Senhor, é o Filho amado do Pai. Com o olhar da imaginação, contemple agora a pessoa de Jesus. Construa esse cenário da montanha. Imagine essa montanha. Como é essa montanha? O que existe aí? Construa esse cenário e contemple no alto dessa montanha Jesus e os discípulos, os 3 discípulos e Jesus. Contemple suas vestes, como se vestem,
Contemplem seus rostos, seus semblantes. Contemple os seus olhares. O olhar de Jesus, o olhar dos discípulos. Procure escutar aquilo que estão falando. Acolha esse silêncio do alto dessa montanha e contemple Jesus e os discípulos que estão em posição de oração, estão rezando. Jesus e os discípulos estão em oração. Contemple o modo como rezam. Contemple o que será que rezam. Procure escutar sua oração. Talvez reze junto com eles. Coloque-se você também em união com eles nesse momento de oração. O que você quer rezar? O que você quer orar ao Pai? Na companhia dos discípulos e na companhia de Jesus. Acolha o silêncio. Escute a voz. Contemple Jesus nesse momento, que durante a sua oração, pouco a pouco, vai se transfigurando. Observe o rosto de Jesus, a luminosidade que vai tomando conta do seu rosto, a luminosidade que vai tomando conta de suas vestes, seu rosto, suas vestes vão se tornando translúcidas, vão transludindo a luz. Contemple essa luz do seu rosto, de suas vestes. Perceba que é uma luz que brota de dentro dele, do mais profundo da sua oração, do mais profundo do seu ser, do mais profundo dos seus anseios, do mais profundo de sua vontade. Contemple esse mistério de luz. Sinta a luz desse mistério que chega até você e que te alcança. Escute e observe o pedido de Pedro. Escute Pedro, que nesse momento diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Escute também a voz que diz: é o Pai quem se fará ouvir. Este é o meu Filho bem-amado, no qual encontro toda a minha satisfação. Ouvi-o. Contemple a reação dos discípulos ao ouvirem esta revelação. Que sentimentos estão tomando conta do coração dos discípulos? Que sentimentos tomam conta do seu coração
diante dessa revelação. Eles ficam muito assustados e eles caem com o rosto em terra. Observe agora como Jesus se aproxima. Perceba como Jesus se faz próximo deles, caminha em direção a eles e toca a cada um deles. Contemple o toque de Jesus diante dos discípulos que estão com o rosto por terra. Coloque você também o seu rosto por terra e deixe-se tocar por Jesus. Jesus se aproxima dos discípulos, se aproxima de nós. Escute a voz dirigida aos discípulos, dirigida a você. Levantai e não temais. Levantai e não temais. Perceba como você se encontra e se deixa envolver por toda essa ternura, por todo esse carinho, por toda essa proximidade do Senhor, que toca também em você e diz: levantai e não temais. Converse agora com Jesus, como quem conversa com o seu melhor amigo. Agradeça, peça, manifeste a Ele tudo o que neste momento está no seu coração. No silêncio, agora, diante dessa cena, converse com o Senhor.